Olá, crianças do terceiro ano, bom dia a todos. Professora Sádiva, né? Com mais uma aula de matemática para vocês. Esse período aí, essa semana de avaliações, turma. Uma dica: olha, assistam as videoaulas, tá bom? Com calma, escolham um local tranquilo para realizarem a provinha de vocês com bastante atenção. E nosso dia 5 de outubro, hoje, vocês estarão realizando a provinha de matemática, ok? Outra dica: preencham todos os dados, turminha, do cabeçalho de vocês. Coloquem o nome por completo, o seu número de chamada, a data 5, tá bom? Do 10 de 2020. Não deixem questões sem respostas, não deixem questões em branca. Cada questão só tem um item correto. Lê a provinha todinha, terminou de ler, releia novamente, tá certo? Revisando e verificando as questões que você ficou com dúvida. Ok, turma? Então, eu apresento aqui alguns assuntos que já foram abordados anteriormente durante as nossas aulas de matemática. Eu apresento para vocês hoje, ok? Uma atividade na reta numérica, que vem dizendo o seguinte, ó. Observe como Giovana efetuou 1000 mais 100 com o auxílio de uma reta numérica, ou seja, com a ajuda, né, da reta numérica. Nós estamos vendo aqui uma reta numerada, toda graduada, partindo do zero. Então, nós podemos observar que essa setinha vermelha que está se direcionando aqui para a sua direita, significa dizer que a quantidade ela tende a aumentar, não é verdade? Então, primeiro, está dizendo aqui, ó, a garota, a Giovana, ando 1000 unidades para a direita. Então, a partir do zero, ela vai andar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Pronto. As setinhas estão todas aqui, as setinhas estão todas na cor vermelha, certo? Sempre para a direita. Dá a ideia de quê? De acrescentar, de aumentar, né? E obtém o resultado que é 1100. Por quê? Porque a partir do 1000, ela andou mais 100, ok? Então, significa dizer, ó, onde foi que a setinha parou? No 1100, certo? Então, logo abaixo. Assim como Giovana, utilize a reta numérica para efetuar os cálculos a seguir. Então, nós podemos efetuar cálculos matemáticos utilizando a reta numérica. Quando a seta vai para a direita, você irá acrescentar. Quando a seta está posicionada para a esquerda, você irá diminuir, ok? Então, vamos verificar aqui no item A. 200 mais 700. Partindo do zero, 100, 200. Pronto. 200, acrescentando mais 700. Então, você irá aí andar mais, né? 700 unidades, no caso aí, ó. Só que de 100 em 100. 200 mais 100, 300. Mais 100, 400. Mais 100, 500. Mais 100, 600. Mais 100, 700. Mais 100, 800. E mais 100, 900. Ok? Porque já temos aqui o 200. E aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, cada setinha vermelha dessa aqui representa 100. Então, onde parou aqui a seta? No 900. Então, você vai perceber que o resultado aí, final,
da junção dessas duas quantidades, 200 mais 700, é igual a 900, ok? No item B, 1.100, então já tem aqui, ó, feito do zero, né, até o 1.100, verificando que de um número para outro, certo? Corresponde a 100 unidades, ok? A partir do 1.100 mais 300, 1.100 mais 100, 1.200, mais 100, 1.300, mais 100, 1.400. Então, onde nós paramos? No 1.400, ok? Então, ó, está aqui no 1.100. 100, 200, 300. 1.100 mais 300 é igual a 1.400. Nós temos aqui uma outra atividade que corresponde somatório utilizando sequências. O que é sequências? Ordens, ok? Então, complete as sequências abaixo, com a ordem. Então, no item A, 1.110, ok? Mais 11 unidades, eu vou ter 1.121. Mais 11 unidades, eu terei 1.132. Mais 11 unidades, eu terei 1.143. Mais 11 unidades, 1.154. Mais 11 unidades, 1.165. Podemos perceber que a posição, o direcionamento da seta está para a direita, certo? E sendo acrescentado a cada número mais 11 unidades. No item B, 2.400, mais 100 unidades, 2.500, mais 100 unidades, 2.600. 2.600 mais 100 unidades, 2.700. 2.700 mais 100 unidades, 2.800. 2.800 mais 100 unidades, 2.900. Outra atividade de revisão, ok? A direção da escola em que Gabriel estuda realizou uma pesquisa com os alunos do terceiro ano para saber se eles preferiam visitar o zoológico, o planetário ou o museu da cidade. Então, é uma atividade que envolve o quê? Tabela, ok? Então, veja na tabela o resultado dessa pesquisa. O nome da tabela, passeio preferido dos alunos do terceiro ano. Então, eu tenho aqui as turmas, turma A, turma B, turma C. E eu tenho o local. O zoológico, eu tenho o segundo local, o planetário, e o terceiro local, o museu, ok? Vamos verificar o que vem pedindo logo a seguir. No item A, quantos alunos tem cada uma dessas turmas? Volta lá na tabela. Quantos alunos tem cada uma dessas turmas? Só a turma A. Então, vamos pegar a quantidade de alunos que foi para o zoológico, somar mais a quantidade de alunos que foi para o planetário, mais a quantidade de alunos que foi para o museu. 15 mais 9 mais 12. 15 mais 9 mais 12 é igual a 36 alunos. Então, a turma A tem 36 alunos, ok? A turma B, voltando lá. Na turma B, quantidade de alunos do zoológico, 13. Quantidade de alunos que foi para o planetário, 12. E a quantidade de alunos que foi para o museu. Então, juntando 13 mais 12 mais 10 dá igual a 35 alunos, corresponde à turma B. E a turma C? Você vai juntar três quantidades diferentes. A quantidade de alunos que foi para o zoológico, que é 12, mais a quantidade de alunos que foi para o planetário, 11, mais a quantidade de alunos que foi visitar o museu, 15. 12 mais 11 mais 15 é igual a 38 alunos. Então, são quantidades diferentes. Cada turma tem uma quantidade de alunos diferente. A turma A, 36 alunos. A turma B, 35 alunos. E a turma C, 38 alunos, ok? Então, no item B, ao todo,
Quantos alunos optaram por visitar o zoológico? Quantos alunos escolheram ir ao zoológico? Volta lá na tabela. Você vai pegar somente a primeira coluna, porque é a coluna que representa o zoológico, ok? Então, você vai somar 15 mais 13 mais 12. 15 mais 13 mais 12 é igual a 40 alunos. Quantos alunos escolheram visitar o planetário? Volta lá na tabela também. Por quê? Porque todas as respostas vocês irão pegar na tabela. Não esqueçam. Toda e qualquer questão que envolve tabela, você tem que fazer a leitura da tabela e interpretar com atenção e com calma a tabela, tá certo? Então, aqui no planetário, a quantidade de crianças, né, que resolveram visitar o planetário. Então, você vai para a coluna do meio, certo? Para a segunda coluna. 9 mais 12 mais 11. Junta essas três quantidades diferentes. 9 mais 11 mais 12, né? Ou 9 mais 12 mais 11, que dá igual a 32 alunos. E o museu? Verifica lá na tabela a quantidade de alunos que escolheram visitar o museu. Três quantidades diferentes, né? Vamos verificar aqui a terceira coluna, tá bom? Da tabela. 12 mais 10 mais 15. 12 mais 10 mais 15 é igual a 37 alunos. Então, podemos verificar que para o zoológico, 40 alunos escolheram. Para o planetário, 32 alunos escolheram. E para o museu, 37 alunos escolheram. No item C, duas perguntas, muito cuidado. Quando tiver questão que vier duas perguntas, você tem que estar atento, ok? Que serão duas respostas. Então, qual foi a opção de passeio preferida dos alunos? Na questão, né? O item B vem dizendo, certo? No caso aqui, a quantidade de alunos maior que optaram pelo local do zoológico, certo? Né? Foi a mais escolhida. E a menos escolhida, entre o planetário e o museu, é que representa uma quantidade menor, ou seja, tem uma numeração menor. Eu tenho o planetário 32 alunos e o museu 37 alunos. Qual é a numeração menor? 32. Então, verificando aqui, ó. Qual foi a opção de passeio preferida dos alunos? Quer dizer, a quantidade maior de alunos que escolheu, né, o zoológico, né, foram 40 alunos, certo? Então, teve um quantitativo maior. E qual opção teve a menor quantidade de votos? Foi a menos escolhida, a menos preferida, o planetário, ok? Outra questão com tabela. A tabela abaixo apresenta a quantidade de pessoas que compareceram a uma peça de teatro durante alguns dias de uma semana. Título da tabela: quantidade de pessoas que compareceram à peça de teatro. Aí eu tenho aqui os dias da semana e ao lado a quantidade de pessoas. Quinta-feira, 145 pessoas. Sexta-feira, 120 pessoas. No sábado, 346 pessoas. No domingo, 293 pessoas. Então, vem aqui a pergunta sobre a tabela. No item A, em qual dia dessa semana houve o maior público? Então, você vai verificar qual dia da semana, certo? Corresponde a ela uma maior quantidade de pessoas. Podemos perceber que a maior quantidade de pessoas, certo, é representada pelo número 346, que corresponde a que dia da semana? Sábado. Ok? E o menor público? O menor público, você vai verificar qual é a menor quantidade de pessoas, né,
que nós temos na tabela. Então, a menor quantidade de pessoas é o 120, comparado aos outros valores apresentados. Então, 120 corresponde a que dia da semana na tabela? Ó, sexta-feira. No item B, na quinta-feira, quantas pessoas a mais compareceram à peça de teatro em relação à sexta-feira? Então, vamos lá. Na quinta-feira, certo? Com relação à sexta-feira, vai na tabela. 145 menos 120, não é verdade? Porque com relação 145 à quinta e o 120 com relação à sexta. E diminui. 145 menos 120 é igual a 25. No item C, ao todo, quantas pessoas compareceram no sábado e no domingo à peça de teatro? Vamos verificar na tabela. Sábado, 346 e no domingo, 293. Juntando esses dois valores, nós temos 639 pessoas ao todo. E no item D, complete o esquema ao lado e determine a quantidade total de pessoas que comparece à peça de teatro na semana. Nós temos aqui, ó, 145 corresponde à quinta, mais 120 que corresponde à sexta, mais 346 que corresponde ao sábado, mais o valor do domingo não tem, mas você vai lá na tabela e pega o valor correspondente ao domingo. Qual é o valor? 293. Escreve aqui. Próxima dica a ser dada, né? A setinha vermelha está pedindo para você somar, né, o 145 mais o 120. Juntando esses dois valores, eu tenho o resultado de 265, que até então não é o nosso resultado final, certo? Vou repetir o sinal de mais e vou juntar aqui, como manda a setinha vermelha, os outros dois valores que faltam, né? 346 mais 293. Somando esses dois valores, eu tenho 639. E agora, para finalizar esse somatório, eu vou juntar, certo? Os dois resultados, o 265 mais o 639. E para me ter um resultado final, juntando esses dois valores, eu terei um resultado final de 904. Então, ao todo, ou seja, no total, compareceram 904 pessoas na semana, ok? Uma outra questão, turminha, que está no módulo 3 de vocês, né, que já foi explicado, mas eu estou aqui abordando, né, nesse nosso momento de revisão. Então, aqui, ó, observe o esquema a seguir. Eu tenho aqui 3 pontos. Eu tenho a casa de Juliana, eu tenho a lanchonete e tenho o posto de saúde. Da casa de Juliana até o posto de saúde, certo? A distância é de 215 metros. Da casa de Juliana até a lanchonete, a distância é de 170 metros. Mas eu não tenho a distância da lanchonete e do posto de saúde, que ficam bem próximos, por sinal. Como é que eu vou fazer para poder encontrar essa distância? Então, vamos verificar. De acordo com o esquema, qual é a distância entre a lanchonete e o posto de saúde, ok? Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai pegar a distância maior, ok? E vai diminuir pela distância menor. As duas distâncias que aparecem para você. O 215 menos 170, que é igual a quanto? A 45 metros. Então, 45 metros será a distância, certo? Menor,
no caso, né? Desses dois pontos que ficam bem próximos da lanchonete e o posto de saúde, ok? Que não está registrado, mas que você pode registrar. Então, você vai pegar o 215, certo? E vai diminuir pelo 170. E o resultado que você encontrar é esse resultado aqui, ó, menorzinho, que está faltando. O 215 é maior por quê? Porque ele vai da casa de Juliana, que é o ponto de partida, até o posto de saúde, que é o ponto final, certo? E o 170 é o intermediário, porque vai da casa de Juliana até um dos pontos de referência, que é a lanchonete, né? Faltando um pedaço para poder fechar. Para você saber esse pedacinho aqui que está faltando, é só você seguir a regra que eu te disse. Pega a quantidade maior, que é o 215, repetindo e reforçando, diminui pelo 170, que é o valor da distância intermediária, e encontra, certo? A distância menor. Seguindo, turma, reforçando sobre um assunto que vocês estudaram referente lá no módulo 1. Mas a matemática, ela é assim, né? A aprendizagem nela, como em todas as outras disciplinas, ela é contínua, ela não para, ok? Então, todos esses assuntos aqui, vocês irão ver, né, também no quarto ano, no quinto ano, só que de forma bem ampla. Ah, professora, está lá no módulo 1. É para se dar por esquecido? De forma alguma. Não. Não é para cair na linha do esquecimento, não. Ok? Então, só revisando com vocês. Quando os números estão organizados do menor para o maior, dizemos que eles estão em ordem crescente, como o próprio nome está dizendo. Por quê? Ordem crescente, porque está em crescimento, né? Então, a ordem crescente, ela inicia do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante, ok? Quando os números estão em ordem, estão organizados, no caso aqui, do maior para o menor, dizemos que eles estão em ordem decrescente, ou seja, por quê? Porque eles estão do maior para o menor e a tendência é que ele venha a diminuir. Então, a ordem é decrescente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Né? Então, é uma ordem o quê? Decrescente, porque está diminuindo. Ok, turminha? Então, por hoje, né? Essa foi a nossa revisão referente ao dia 5 de outubro, tá bom? Um abraço grandioso meu, da professora Sádiva, e desejo a cada um de vocês um ótimo desempenho avaliativo. Um abraço a todos, turma.